irmãos, eu vou pedir agora a sua atenção redobrada, por favor, amém? Para nós podermos pregar a palavra do Senhor. Essa pregação, ela vai ser uma pregação muito edificante, amém, queridos? Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia no primeiro livro do apóstolo João, primeira carta. Tem o Evangelho de João e tem a primeira carta, a primeira epístola de João. A primeira epístola de João está lá no final da Bíblia. Primeira epístola de João, capítulo 2. Isso, mostre para o seu filho, irmão. É isso mesmo. Ainda que ele nem saiba ler, mas que ele possa te ver lendo, que ele possa te ver com contato. Foi assim que eu aprendi, foi assim que eu cresci. Primeiro livro de João, capítulo 2 e versículo de número 16. Diz assim, posso ler? Primeira carta, primeira epístola do apóstolo João, capítulo 2 e versículo de número 16. Vamos lá? Posso ler, meus irmãos? Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, diga comigo, os desejos da carne. A minha primeira pregação será uma série de 3 pregações neste versículo. Vai ser com base no que nós acabamos de ler, os desejos da carne. Na próxima quarta eu vou pregar sobre a cobiça dos olhos e, para encerrar, sobre a soberba da vida. E João diz assim: não procede do Pai, mas do mundo. Levanta a sua Bíblia ou a sua mão e diga assim comigo: Senhor Jesus, diga, fale comigo pela tua palavra. Diga, eu preciso, eu necessito ouvir a tua voz. Diga, fala, Senhor. Mais forte, diga, fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Queridos irmãos, olhe para cá. Eu vou pedir para que você fique com a sua Bíblia aberta, porque nós iremos trazer alguns versículos nesta pregação. Então, será uma série de 3 quartas-feiras, com base na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 16. O tema da minha pregação no dia de hoje é os desejos da carne. Algumas pessoas, elas se perguntam: tá, pastor, mas o que é a carne? Porque se eu falo para uma pessoa leiga, olha, a carne, o que ela vai pensar? O nosso corpo, automaticamente pensa que é o nosso corpo. Se falar para alguém que não conhece a Bíblia, que não conhece o Evangelho de Jesus Cristo, o que é a carne, a pessoa logo, ela pensa que é o nosso corpo, ou a carne de um animal, ou seja lá o que for. A pessoa, Rodrigo, ela logo pensa no exterior. Mas a Bíblia Sagrada, quando ela fala de carne, ela fala tanto da carne física, quanto da carne no sentido da natureza humana. Quer ver um exemplo? O leão, ele tem uma natureza, e ele segue os instintos da sua natureza. O lobo, ou seja lá qual for o animal, seja ele doméstico ou seja ele selvagem, ele tem uma natureza, e ele segue os instintos da sua natureza. O ser humano caído, sem Deus, segundo o salmista Davi, nascido e gerado em pecado, ele tem também uma natureza. Segundo o apóstolo Paulo, é uma natureza pecaminosa. Então nós precisamos entender que quando a Bíblia ela fala de carne, ela pode sim se referir ao corpo, mas na sua maioria está se referindo à natureza humana. Quer ver um exemplo? Abra a sua Bíblia, você que tem a Bíblia Sagrada, abra a sua Bíblia
Bíblia, o primeiro versículo que nós iremos ler, no livro de Gálatas, capítulo de número 5 e versículo 13. Então, enquanto você abre, eu vou reler aquilo que eu li como um texto base. O apóstolo João, ele diz: porque tudo que há no mundo, os desejos da carne. E nós entendemos agora e aprendemos que quando a Bíblia fala sobre a carne, a Bíblia está falando sobre a natureza humana caída e pecaminosa. O apóstolo Paulo, e nós leremos uma série de versículos no dia de hoje. Eu começarei pelo livro de Gálatas, capítulo 5 e versículo 13. Veja o que o apóstolo Paulo, ele diz, livro de Gálatas, capítulo 5 e versículo de número 13. Veja só, diz assim: porque vós, irmãos, aqui ele já está falando do cristão, ele já está falando do irmão. Ele diz assim, ó: fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Vamos lá. O que Paulo está querendo dizer é o seguinte: primeiro, ele chama de irmãos, vós irmãos. Nem todos são irmãos, nem todos são filhos de Deus. O apóstolo João, ele diz que tem dois tipos de pessoas, tem duas classes, segundo João e segundo a Bíblia. Tem os filhos de Deus e os filhos do diabo. Tem os irmãos e os que não são irmãos. O que faz a diferença nestas duas classes é que os filhos de Deus, segundo escreveu o apóstolo João no Evangelho de João, são aqueles que não da vontade da carne, não da vontade do sangue, mas da vontade do Pai, por meio de Jesus Cristo, que se tornaram seus filhos. Então, João, ele começa dizendo: vós irmãos, ou seja, vós que já tendes uma nova natureza, vós que já nascestes de novo. Aí ele diz assim, olha que interessante, primeiro ele chama de irmãos, aí ele diz assim, ó: fostes chamados à liberdade, porém não useis da liberdade para dar ocasião à carne. O que ele está dizendo? Já que você já é cristão, você já é irmão, Rodrigo, não dê legalidade para a sua velha natureza. É isso que ele está dizendo. Se quando você não era irmão, quando você não era cristão, o que a sua velha natureza fazia? Ela fazia aquilo que lhe era próprio, seguia o curso do seu enganoso coração. Mas agora, João está dizendo, Paulo está dizendo, mas agora vocês são o quê? São irmãos. Então vocês têm uma nova natureza por meio de Jesus Cristo. Então vocês precisam lembrar, para não dar lugar à velha natureza. Quer ver o que Paulo diz? Romanos, abre a Bíblia aí, Romanos capítulo 7. Porque veja só, ele está ensinando os irmãos a não darem lugar à velha natureza. Por quê? Porque mesmo o mais fiel dos cristãos, do cristão, ele ainda está no corpo do pecado. E o apóstolo Paulo diz assim, ó: quem me livrará do corpo desta morte? Ou seja, nós ainda somos seres humanos, nós ainda não morremos e não nos encontramos com Cristo ainda. Então, ainda que sejamos cristãos, fiéis a Jesus, mas nós ainda temos uma velha natureza para combater. Então, mesmo sendo irmão, eu não posso usar a liberdade que Deus me deu para dar ocasião à carne. Quer ver um exemplo? Eu sou cristão. Antigamente eu jogava futebol. Não digo que é errado, cada qual faz o que acha melhor, né? Na minha visão é apenas um esporte. Mas imagina aí, eu agora como cristão, vou lá no campo de futebol e começo a
me juntar na roda de gente bebendo cerveja e homem falando disso e falando daquilo outro, eu não estaria dando ocasião à carne? Isso não. Eu não estaria dando ocasião à minha velha natureza. Então é o que Paulo está dizendo. Mas o que é a velha natureza? Paulo diz, quer ver? Romanos, você que tem a Bíblia, Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, a partir do versículo de número 19. Olha o que Paulo diz. Veja só. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, esse é o que faço. O que Paulo estava dizendo é o seguinte: eu ainda estou no corpo, e o meu corpo aí não é mais escravo do pecado, mas está contaminado pelo pecado. Antes de Cristo eu era escravo, eram os meus desejos, eu era movido pelos meus desejos, é o que Paulo está dizendo, eu era movido pelas minhas vontades. Agora eu sou escravo de Cristo, a ponto de ele dizer em Filipenses: já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Só que Paulo está tratando da sua natureza enquanto ele estava no corpo. É por isso que ele diz: porque o bem que quero fazer, ou seja, eu sei o que é certo, mas eu tenho que lutar contra a minha carne que não quer fazer o que é certo. Aí ele continua dizendo assim: olha só, esse é o que faço, e se o que não quero é isso o que faço, já não o faço eu, mas o pecado que mora. Quando ele se refere ao pecado, ele não estava dizendo que era escravo do pecado, mas ele estava dizendo que por estar em corpo humano, um corpo que um dia será glorificado para sempre e será como o corpo de Jesus, mas só depois da morte, ele ainda tinha que lutar contra o pecado, porque o pecado ainda lutava contra ele, e o pecado nada mais é do que a carne, ou a natureza humana caída. Para você entender aquilo que o apóstolo João ele quis dizer quando nós lemos o texto base, quando João diz assim, que nós não devemos andar segundo os desejos da carne. No meu íntimo, no meu corpo, ainda na minha mente, no meu cérebro, nos meus instintos naturais, mesmo sendo cristão, tendo me arrependido dos meus pecados, crendo em Jesus Cristo para a salvação e para a vida eterna, todos os dias, quando eu acordo pela manhã, eu tenho que enfrentar a minha carne. Eu já não sou mais escravo da minha velha natureza, eu já não sou mais escravo do pecado, mas segundo o que Paulo está dizendo, ele diz assim, mas o pecado ainda habita em mim. Então é uma luta diária contra a velha natureza, que segundo a Bíblia Sagrada são os desejos da carne. Quer ver um exemplo? A carne, ela não cobiça o que é bom, ela cobiça o que é mal. Então eu preciso resistir. Aí o apóstolo Paulo, ele diz assim, no versículo 21, para você acompanhar: encontro pois esta lei, que querendo eu fazer o bem, o mal está presente em mim. Ele está falando da natureza humana, ele está falando dos desejos da carne. Quando Paulo fala, querendo eu fazer o bem, o mal ainda está presente em mim, ou seja, eu ainda sou ser humano, eu ainda tenho que lutar contra a minha natureza, eu ainda tenho que lutar contra os meus instintos. O apóstolo Paulo diz a Timóteo: Timóteo, você deve combater o bom combate da fé. A vida cristã, ela é um combate. A vida cristã, ela é uma guerra. A vida cristã é uma guerra não contra o meu próximo. O meu próximo, eu amo ele. Agora, é uma guerra contra a minha velha natureza. Você acha que eu, como pastor, eu não luto diariamente contra a minha velha natureza? Se Paulo lutava, quem sou eu para não lutar? Se Paulo guerreava,
Quem sou eu para não guerrear? É só eu parar de orar e o diabo, às vezes não é nem o diabo, a minha própria carne, ela me derruba. É só eu parar de buscar, por quê? Porque o mal ainda habita em mim. O mal ainda, irmã Maria, luta contra a minha nova natureza. Aí o apóstolo Paulo, ele continua, versículo 22, para você ler. Porque, segundo o homem interior, olha para mim, que homem interior é esse? O cristão. O homem é gênero, tanto homem quanto mulher. O homem que se arrependeu, a mulher que se arrependeu dos seus pecados e creu e crê até hoje em Jesus. Ele diz, porque segundo o homem interior, ou seja, segundo a minha nova natureza, eu me deleito na lei de Deus. Sabe por que você vem na igreja e até mesmo gosta de vir ou se deleita? Porque dentro de você tem uma nova natureza, se é que você realmente tem essa nova natureza. Por isso que ele diz sobre, porque segundo o homem interior, aquele homem que já foi crucificado com Cristo. Paulo diz em Filipenses, porque já estamos crucificados com Cristo. Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Então esse homem já foi crucificado e tem dentro de si um novo homem. E esse novo homem tem prazer na lei de Deus. Quando ora, sente prazer. Quando jejua, sente uma alegria inefável, mesmo estando sem comer o alimento físico, o alimento sólido. Por quê? Porque a sua nova natureza, a partir do momento que você crê em Jesus. Por isso que está escrito que quando cremos em Cristo, somos nova criatura. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Aí Paulo, agora ele vai falar novamente sobre o velho homem, a natureza humana. Ele diz assim, versículo 23, mas vejo outra lei no meu corpo. Aí ele diz, veja só, mas vejo outra lei em meu corpo, nos meus membros, que guerreia contra a lei da minha mente. O que ele está dizendo? O meu velho homem e o novo homem guerreiam. É uma luta. O apóstolo Paulo chama isso no livro de Gálatas de a luta entre a carne e o espírito. Por isso que a Bíblia não se contradiz. E aqui Paulo diz, mas vejo outra lei em meus membros, ou seja, eu vejo a velha criatura, a velha natureza, que guerreia contra a lei da minha mente, ou seja, que guerreia contra a minha nova natureza em Cristo Jesus. Aí ele diz assim, ó, e que me leva cativo a lei do pecado que está em meus membros. Aí no versículo 24 ele diz, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Paulo está dizendo, eu nasci de novo, mas o pecado ainda habita em mim. Martinho Lutero escreveu, eu pensei que tinha matado o pecado nas águas do batismo, mas o danado é insistente, eu tenho que matar ele todos os dias. É todo dia lutando contra a sua natureza. Você acha que a sua natureza queria estar aqui hoje? A sua natureza queria estar em casa, com o pé levantado, debaixo das pernas, assistindo uma televisão ou vendo os rios do celular. E eu aqui faço um parênteses, cuidado, tá, irmão? Isso tem tomado muito tempo. Você começa a se envolver, vai se envolvendo, quando ele passa 40 minutos, 1 hora, 2 horas. Se tu convertesse o tempo que tu vê rios em oração, tua vida seria outra. Aqui vai o conselho e aqui eu fecho o meu parênteses. Então, o que Paulo está dizendo é o seguinte, tem uma luta. Mas por que tem uma luta? Quer ver? Olha o que Jesus falou, Mateus, abre aí. Por que tem essa luta? Jesus, ele nos dá a resposta, Jean. Mateus, capítulo 26, e versículo de número 41. Veja só, Jesus vai nos dar a resposta. O apóstolo Paulo chega ao ponto de dizer, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ele estava dizendo, o bem que quero fazer não faço, o mal que não quero, este sim acabo cometendo.
Porque segundo o homem interior tem um prazer na lei de Deus, a nova criatura, mas nos meus membros tem uma força, nos meus membros tem uma outra lei que me leva a cometer aquilo que não quero. Mas o que é isso? É simples, é o velho homem e o novo homem. E Jesus fala a respeito do velho homem e do novo homem nesse versículo, versículo 26, aliás, capítulo 26, versículo 41 do Evangelho de Mateus. Olha o que Jesus ele diz: vigiai vamos ler todos juntos no 3, 1, 2, 3 e vigiai, para que não entreis em tentação. Veja só, aí Jesus, quer ver, a partir da vírgula, vocês vão ler. Eu vou contar 3. Eu queria que tu abrisse a tua boca e você lesse com muita fé. Depois da vírgula, naquela parte que está escrito ali, ó, na verdade. Quer ver? Vamos lá. 1, 2, 3 e... mais uma vez. Mas a carne é simples. O espírito está forte por quê? Porque é o novo homem que nasceu de novo a partir do momento que crê em Jesus. Mas a carne é fraca, por quê? Porque ainda tem a velha natureza. É por isso que Jesus diz: vigiai e orai. Tu ainda tem a velha natureza. A velha natureza que não tem prazer na lei de Deus, ao contrário, odeia Deus. Você sabe que vai ter no inferno? Não pense que no inferno tem homens arrependidos. Vai ter homens com ódio de Deus, porque são homens e mulheres que nunca tiveram uma nova natureza. Sempre a natureza caída, a natureza pecaminosa. E tudo que eles terão naquele lugar de tormento é ódio de Deus. Porque só tem prazer em Deus o homem interior. Não foi o que Paulo falou em Romanos capítulo 7? Porque segundo o homem interior tem o prazer na... Mas quem nunca nasceu de novo? Quem nunca verdadeiramente se arrependeu dos seus pecados? Ele nunca teve uma nova natureza. Ele nunca nasceu de novo. Então nele só tem a velha natureza. E essa velha natureza odeia a Deus, culpa a Deus. Então, queridos irmãos, o novo homem, o espírito está forte, mas a carne é fraca. E a carne, novamente, é os instintos da natureza humana. E o apóstolo Paulo, eu queria que você fosse novamente lá para Gálatas, capítulo 5 e versículo de número 21. Aliás, leremos do 19 a partir do 19. Gálatas capítulo 5 a partir do versículo 19. Quem está entendendo a pregação aqui, levante as mãos. Gálatas capítulo 5 e versículo 19. Vamos lá? Aliás, isso, versículo 19 diz assim: ora, as obras da carne são conhecidas e evidentes. Ou seja, o ser humano comum, que nasceu em pecado, que nunca nasceu de novo, que nunca se arrependeu dos seus pecados, é a sua natureza. Por isso que Jesus falou: não dê pérolas aos porcos, porque se tu pega um porco, você dá um banho nele, você coloca ele num palácio, coloca um colar de ouro em seu pescoço, aquele não é o seu habitat. Ele quer a lama, ele quer se revolver na lama. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz que é da natureza humana que não conhece a Deus estas coisas. Ele chega a ponto de dizer: são conhecidas, são evidentes. A gente olha uma barbaridade hoje em dia, irmão, fica assustado. Eu não sei você, mas eu estou assustado. As reportagens que saem estão me deixando assustado. Eu acho que o diabo
Ele está dizendo assim: olha, misericórdia, lá na terra tem alguém que é pior que eu. Porque a Bíblia diz no livro de Tiago que o diabo, ele crê em Deus, que ele conhece Deus, crê em acreditar, só que ele treme o ser humano não. Então Paulo diz assim: ó, as obras da carne são conhecidas, são evidentes. Eu vi uma reportagem de uma mulher que há um tempo atrás se disse cristã, mas na verdade certamente não foi pregado a ela o evangelho verdadeiro que leva o coração ao arrependimento. Ela não era convertida, ela era convencida, saiu decepcionada de uma instituição e hoje ela faz barbaridades. O filho filma ela em atos obscenos, ela tem atos, isso eu vi tudo em reportagem, não em vídeos. Ela tem atos com a nora. E algo que me deixou com o cabelo em pé, porque eu sou pai, foi que o próprio pai dela pediu para fazer gravações com ela, que é a sua própria filha. Mas o que é isso, irmã Maria? É o que nós acabamos de ler. E as obras da carne são conhecidas. Por que uma pessoa faz isso? Porque ela vive segundo a sua natureza caída, que nasceu do pecado. Por que Jesus veio ao mundo? Está escrito no primeiro livro de Timóteo: para salvar os pecadores. Então as obras da carne são conhecidas. Aí Paulo ele vai listando, porque a gente vive em uma sociedade mística que pensa que tudo é o diabo. Sabemos que ele age, sabemos que ele é o nosso inimigo. O apóstolo Pedro disse que ele brame ao nosso derredor como um leão, buscando uma oportunidade para nos devorar. Mas a maioria das coisas não é o diabo, acredite se quiser, é a nossa própria natureza. Porque Paulo diz aqui, olha, versículo 19, lê aí comigo: ora, as obras da carne são o quê? São conhecidas. Aí ele diz, e evidentes, ou seja, é algo muito claro. Aí ele vai listar agora, versículo 20: idolatria. Você pensa que é o diabo que bota uma pessoa de joelho diante de uma imagem de escultura? Não. Você pensa que é o diabo que faz uma pessoa criar no seu coração um ídolo? Você sabia que a idolatria não é necessariamente, um dia eu vou pregar somente sobre isso, uma imagem de escultura? Tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus no seu coração é um ídolo. Quer ver um exemplo? Tem gente que idolatra político, tem gente que idolatra cantor. É só você ver as pessoas morrendo em nome de políticos, sendo presas em nome de político. Você ser preso por pregar a palavra, o evangelho, a salvação é uma coisa. Você está com a Bíblia na mão e ser preso por causa de política, aí é outra coisa totalmente diferente. Então a idolatria não é necessariamente uma imagem de escultura. Então Paulo ele vai listando. Aí diz assim, ó, feitiçarias. Irmão, o ser humano ama o que é oculto. Ele ama, ele quer conhecer. E não é nem o diabo, é a própria natureza. Porque, por exemplo, quando o povo de Israel saiu do Egito, Moisés subiu um monte, Moisés não descia. Qual foi a resposta do povo para o seu irmão Arão? Já que ele não vem, façamos um bezerro e vamos adorar esse bezerro. Vamos ter contato com outro mundo, vamos ter contato místico. Então a feitiçaria é uma obra da própria carne, ou segundo a Bíblia, da natureza humana caída. Aí ele vai ensinando, como já vos adverti, que não herdarão o reino de Deus os que tais coisas praticam. Trocando em palavras mais claras, não será salvo quem anda segundo a carne. Aí o
Agora eu queria que você lesse o versículo 24. Olha o que Paulo diz: e os que são de Cristo Jesus fizeram o quê? O que eles fizeram? O que? A carne. E os que são de Cristo, os que estão em Cristo Jesus, são nova criatura. Então, os que são de Cristo são nova criatura, e os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões e desejos. O cristão, ele já não vive mais segundo a carne. Quer ver? Mesmo Gálatas, capítulo 6, só vira a página, e versículo 8, olha o que ele diz: porque o que semeia na sua carne, da carne colherá destruição, mas o que semeia no Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. A Bíblia Sagrada, irmãos, de Gênesis a Apocalipse, ela vai falar dos filhos de Deus, e ela vai falar dos filhos do diabo. Ela não tem meio termo. Ela vai falar dos que andam na carne e dos que andam no Espírito. Ela vai falar dos filhos de Adão que nasceram em pecado, e ela vai falar dos filhos de Deus que foram perdoados dos seus pecados. E nós que cremos em Jesus Cristo, está escrito, já crucificamos a carne com as suas paixões. E em seguida, o apóstolo Paulo, ele chega a dizer que nós não semeamos na carne, porque o que semeia segundo a carne, da carne colherá destruição, corrupção, e o que do Espírito semeia no Espírito colherá a vida eterna. Agora, para nós encerrarmos, vai lá em Romanos capítulo 8 e versículo 5. Olha o que o mesmo apóstolo Paulo, ele vai falar. Se alguém puder me informar o horário, eu agradeço. Romanos capítulo 8 e versículo 5. Hoje é o dia que eu ia me empolgar e até às 10h30. Mas eu encerro os cultos. Nossos cultos, eles são no máximo 1h20. Veja que Paulo, ele diz, Romanos capítulo 8 e versículo 5. Ele diz assim, ó: porque os que são segundo a carne põem sua mente nas coisas da carne. Ou seja, quem anda segundo a carne só pensa nas coisas desta vida. Ele não quer saber de Deus, ele não quer saber de orar, ele não quer saber de ir na igreja, ele não quer saber de jejuar, é a carne. O apóstolo João diz no livro de João capítulo 3 versículo 6 que quem é nascido da carne é carne. E agora o apóstolo Paulo diz que os que são segundo a carne, a sua mente está nas coisas da carne. Por exemplo, para uma pessoa que está na carne, ver uma novela é melhor que vir no culto. Para uma pessoa que está na carne, ela vê 7 capítulos de... Vai pegar alguém aqui hoje, hein? De dorama. Vai repreender do dorama, irmã. Vai orar. Em nome de Jesus. 7 capítulos de dorama aqui, ó. E diz ainda no final: meu Deus do céu, já terminou? É ou não é? Sim ou não? Mas para dobrar o joelho e orar 5 minutos é uma batalha, Senhor. É ou não é? Uma luta. Se você se encontra nesse estado, querido irmão, vigia. Os que são segundo a carne têm a sua mente nas coisas da carne. Esses dias eu chamei a minha esposa, falei: ei, moça, porque lá quem manda abaixo de Deus, joia aqui, ó. Não sou um carrasco, mas tenho a missão de guiar o meu lar. Tá vendo muito dorama. Se dia for lá eu sentar e ela vai ver a pregação depois. Falei: que é isso? Emocionado. Falei: filha, vai chorar lendo a Bíblia, vai chorar aos pés do Senhor.
Falei para ela, falei, para de chorar dentro do dorama, está repreendido. Agora, irmão, me manda áudio amanhã, eu estou lendo a Bíblia, já li a Bíblia toda, leu a Bíblia toda, está lendo não sei quantos livros, só nos intervalos, nem vê mais dorama. Hoje ela diz, nem tem mais tempo, porque a nossa mente não tem que estar nas coisas da carne. Por exemplo, imagina eu, irmão, tem que pregar para mim de manhã, ficar até de madrugada assistindo, sei lá o que, filme, seja lá o que for. Não é errado, não é errado. Não é errado, irmão, você assistir dorama, mas não 10 capítulos no dia, né, irmão? Por favor, vigie em nome de Jesus. Coloca a tua mente nas coisas de Deus. Ora, gasta tempo em oração. Ontem me ligou meu irmão, ficou 40 minutos falando comigo no telefone. Graças a Deus que eu tinha ficado 2 horas em oração na igreja, porque pelo amor de Deus, não teria falado mais com o irmão do que com o Senhor. Então, a nossa mente, ela tem que estar nas coisas de Deus. Amém? Aí ele continua, mas os que são conforme o Espírito, para as coisas do Espírito. Quem é como o Espírito, irmão, ele passa o dia todo na quarta-feira pensando no culto da noite, o que será que Deus vai falar comigo através da sua palavra? Ele está lá trabalhando, irmão, pode ser um pedreiro num sol de 70 graus, ele está colocando tijolo, mas ele está pensando no culto da noite. Ele está lá, a irmã Carol que faz a unha tem que se acrocar, né, Carol? Está lá toda crocada, mas a mente dela está, hoje tem culto, hoje eu tenho que buscar. Cada um que está aqui tem as suas responsabilidades, mas se você passa o dia todo pensando no culto da noite, eu quero te dizer que isso é um bom sinal. É isso o que está fazendo você ter contato com o Espírito Santo. Chega na sexta, já vai dormir mais cedo, porque sabe que no outro dia tem que acordar cedo. Já sabe que se ficar até 2 da manhã vendo filme, não vai conseguir acordar no outro dia. Aí já vai dormir mais cedo, já se programa, já olha no guarda-roupa, já vê aquela roupa bonita. Eu chego lá em casa é assim, ó, bota uma roupa bonita na Radassa, bota uma roupa bonita em você, se arruma, eu vou me arrumar, porque hoje é o dia do Senhor. Mas por que isso? Porque a minha mente está conectada com o Espírito. E eu encerro, irmão, tem muita coisa para falar aqui ainda, mas eu vou me conter com estas palavras, dizendo a você: os que são de Cristo já crucificaram a carne e os seus desejos, a sua natureza.